O tema dessa semana é ungidos são diferentes. Ou seja, há uma diferença entre aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que não estão em Cristo Jesus. A Bíblia usa várias metáforas para diferenciar. A Bíblia fala que quem creu em Cristo e recebeu Cristo, a Bíblia fala que a esses foi dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Paulo vai falar em Efésios que aqueles que não estão em Cristo Jesus era por natureza filhos da ira, filhos da perdição. Então tem os filhos da ira e os filhos da perdição e os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer também que existe o joio e o trigo. A Bíblia vai dizer daqueles que estão no mundo e aqueles que foram tirados do mundo. Então há uma diferença aos olhos de Deus, daqueles que são meu povo e daqueles que não são o meu povo. E por isso que o tema de hoje vai falar que os ungidos são diferentes. Agora, qual é a diferença do ungido? Qual é a diferença do cristão para o não cristão? Infelizmente hoje, houve um tempo em que era pregado que se você tivesse uma televisão na sua casa, você era do mundo. Que se você pintasse o cabelo, você era do mundo. Que se você passasse um esmalte, você é do mundo. Tirar a sobrancelha, raspar as axilas, era do mundo. E nós sabemos que muitos que não raspavam, que não pintavam, que não assistiam, tinham práticas mundanas. Não tinha essas práticas que eram ditas como mundanas, mas tinham outras práticas como a ira, a amargura, a fofoca, que são também práticas mundanas. Então não é aquilo que eu visto, aquilo que eu deixo de vestir, que vai dizer se eu estou e sou do mundo ou não. Pode indicar. Pode indicar, se eu saio tatuando no meu corpo símbolos satânicos e ocultistas, não tem como eu dizer que eu sou um cristão e ao mesmo tempo ter símbolos de suástica no meu corpo. Se eu saio ouvindo músicas de rock metaleira e só visto roupa de caveira e dizer que eu sou um cristão ao mesmo tempo, também não tem como. Porque há uma diferença. Agora, o filho de Deus também não é só aquele que usa camisa social e gravata. O filho de Deus, ele pode usar um shorts, uma camiseta, uma polo, ou dependendo do local, ele pode até andar sem camiseta. E continua sendo filho de Deus. A diferença está na postura, na integridade, nas paixões e nas ansiedades. O que é as ansiedades? É aquilo que a pessoa anseia. Qual é a tua maior ansiedade? Aquilo que você mais deseja, que você mais anseia. Os filhos de Deus vão desejar e ansiar as mesmas coisas que Deus anseia. E os filhos do mundo, eles vão desejar e ansiar as coisas deste mundo. Essa é a grande diferença. A diferença está na natureza. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Significa que é uma criatura diferente, ele tem um DNA diferente. Ele tem dentro dele uma natureza espiritual, divina, diferente da outra natureza. Vocês que estão aqui vão lembrar quando vocês estavam no mundo. E você fala assim, pastor do céu, se você me visse alguns anos atrás, qual era o meu linguajar, qual eram as roupas que eu usava, qual eram as minhas atitudes, eu era destemperada, não tinha papa na língua, eu fazia isso, eu mentia, eu fazia aquilo, e agora você olha para você mesmo e vê que
há uma nova natureza na tua vida. As coisas que antigamente te preocupavam já não te preocupam mais. As coisas que antigamente você se dedicava a elas, hoje você já não se dedica mais. E tudo bem, você não olha para trás e fala assim: ai, que saudade que eu tenho daquela época. Que saudade que eu tenho de quando eu fazia essas coisas. Porque a Bíblia diz que as coisas do mundo não traz saudades para nós. Por quê? Porque a tua natureza foi transformada pelo Espírito Santo. Foi de dentro para fora. Não foi o pastor dizendo: ó, você tem que parar de usar isso. Você tem que parar de se vestir assim. Você tem que parar de se vestir assado. Por um lado, a comunidade, ela nos orienta. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, talvez vocês nunca ouviram aqui, eu tinha as 2 orelhas furadas, usava umas roupinhas de pagodeiro. Foi assim que eu cheguei com 16 anos na igreja. Mas eram os amigos que eu tinha. E aí eu comecei a olhar na igreja que eu ia, os meninos tudo usava gravata e camisa social. Aí eu olhava e falava assim, meu amigo, e os meninos eram meus amigos de verdade. Eu dormia na casa de um, ria com o outro, jogava videogame com o outro. E eu comecei a andar com aqueles meninos da igreja. E eu via que na igreja eles usavam umas roupas e eu não usava as mesmas roupas que eles. E me constrangia. Ninguém falou nada para mim, mas me constrangia. Falei assim, eu vou ver se eu compro um sapato. Eu vou ver se eu pego uma camisa social. Eu falava assim, pai, você não tem uma camisa aí que o senhor não usa? Meu pai era pequeno igual eu, e aí pegava uma camisa do meu pai, meu tio me deu umas camisas que era advogado, e aí eu comecei a ir com as mesmas características da comunidade ao qual eu frequentava. Ninguém disse para mim, se você não usar, você não é aceito. Eles já haviam me aceitado como eu era. Mas olhando eles, eu falei assim, eu vou mudar as minhas vestimentas. Por quê? Porque quem se vestia como eu me vestia antes, eram os amigos que eu tinha no mundo. Eram os amigos que eu tinha fora da igreja. Então, essa natureza, essa transformação é o Espírito Santo que traz. É Ele que toca dentro de nós. Então, por isso que nós somos diferentes. Só que existe dentro de nós algo que a Bíblia diz que é uma luta interior. O apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O que ele está dizendo é que existe dentro de nós uma luta, mesmo após cristãos, mesmo após uma nova natureza, a Bíblia diz, andai nela, ande no Espírito. Se vocês andar no Espírito, de maneira nenhuma vocês vão satisfazer as paixões da carne. Mas andar é um verbo, não é? E a gente aprendeu na escola que verbos, eles traz a ideia de ação. Verbo não é um adjetivo. Verbo é uma ação, uma atitude. Então, quando a Bíblia diz andai no Espírito, então são ações que demonstram que nós estamos no Espírito ou não. Não é o que a gente veste somente. Não é somente o que a gente fala. São necessárias atitudes que demonstram que nós estamos andando no Espírito. E nós somos confrontados por Deus para dentro do nosso coração, nós removermos os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas lutas e confiarmos inteiramente em Deus. O texto de hoje vai falar de 2 reis, um chamado Jotão e o outro chamado Acasias. Jotão não parece nome de MC, irmãos? MC Jotão? Desculpa, mas vem na minha mente agora isso. É um nome meio estranho, mas ele era filho de um rei muito importante em Judá. Vocês lembram?
Quando Isaías capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Esse rei Uzias é aquele rei que fez grandes vamos dizer assim, movimentos em Judá, se tornou um grande rei poderoso, e ele chegou no templo e falou para o sacerdote: agora eu vou fazer um sacrifício aqui também. E o sacerdote falou: não, você é rei, o teu negócio é lá. Existe separação de poderes, então você fica lá no reino e aqui é o sacerdote. E ele falou: não, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. E diz que ele foi pôr a mão e fazer um sacrifício. E aconteceu que na hora brotou na testa dele lepra, dentro da casa de Deus. Tiraram o rei correndo lá de dentro, porque a lepra, ela representava que ia macular, sujar o ambiente sagrado. E diz que toda a vida dele, depois do momento da lepra, ele ficou afastado, dentro de um quarto, sozinho, como se fosse uma solitária. E o filho dele governava juntamente com ele. Então, enquanto o pai era vivo, leproso, confinado num lugar, o filho sentava no trono e regia o reino de Judá no lugar do pai. E o filho de Uzias foi Jotão. Então, Jotão é o filho do leproso, mas foi um rei que, tirando essa parte da desobediência da lepra, foi um homem que Deus se agradou dele, e ele foi próspero e poderoso. E esse Jotão, abram a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 27. Esse capítulo tem 9 versículos. Vai falar de Jotão. Diz no começo aí que ele tinha 25 anos de idade, quando ele começou a reinar. Ele reinou 16 anos, versículo 1. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Esse Zadok, ele era um sacerdote. Então, a mãe de Jotão, ela era filha de um sumo sacerdote. Ela era mãe de uma figura importante dentro da condução espiritual da nação. Então, portanto, é mais ou menos o seguinte: Jotão tinha o pai rei e tinha o avô pastor. É mais trazendo para os nossos dias. O avô de Jotão era simplesmente o líder espiritual da nação. Então, uma das coisas que fez esse rapaz andar nos caminhos de Deus foi a influência do avô e do pai. E diz que depois, ele reinou por 16 anos, e o versículo 6 diz assim: assim, Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do seu Deus. O que fez de Jotão um rei poderoso é porque ele preparou o caminho dele diante de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que ele procurou andar nos caminhos de Deus. Ele procurou agradar a Deus com a vida dele. O rei, ele falha quando ele quer agradar os seus súditos. O rei falha quando ele quer agradar a nação. O rei falha quando ele quer agradar um outro rei mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Agora, quando o rei buscava agradar a Deus em primeiro lugar, ele se tornava uma pessoa poderosa. Então, a característica desse homem é que ele buscou preparar o coração dele para andar nos caminhos de Deus. Queridos, quem vocês querem agradar? Será que você quer agradar sua esposa, o seu esposo? Quer agradar o pastor?
Será que você quer agradar você mesmo? Já ouvi pessoas dizer o seguinte: não, pastor, agora se eu não se preocupar comigo, quem vai se preocupar? Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? Hoje em dia eu só estou pensando em mim, não penso mais em ninguém nas minhas decisões. Se for bom para mim, eu faço. Se não for bom para mim, eu não faço. Será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho que vai nos conduzir, que agrada a Deus? Ou será que há momentos que Deus quer que nós pensamos em nós e há momentos que Ele quer que nós pensemos no próximo? Vou fazer uma pegadinha com vocês agora. Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como? Não. Jesus falou que nós devemos amar como Ele nos amou. Jesus falou amar o próximo como a ti mesmo no sermão da montanha em Mateus 5, para toda a multidão. Amar como as leis e os profetas. Agora, para os discípulos, lá nos últimos dias, em João 14, 15, ele fala assim: amais uns aos outros como eu vos amei. Então, amar é diferente amar o próximo como a gente se ama e amar o próximo como Jesus nos amou? O que é mais difícil? Será que é mais difícil amar o próximo como eu me amo ou amar o próximo como Jesus me amou? E Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Então nós devemos amar como Jesus amou. E quando Jesus fala essas palavras, Ele está nos ensinando o caminho pelo qual nós temos que andar. É o caminho que prepara o nosso coração para agradar a Deus. Então, às vezes, agrada a Deus quando nós cuidamos de nós mesmos. E às vezes Deus quer, não, agora você não tem que cuidar de você, agora eu quero que você cuide do seu vizinho. E depois Deus fala: não, agora não é o momento, eu não quero que você cuide do seu vizinho, agora eu quero que você cuide da sua igreja, agora eu quero que você cuide do seu filho, agora eu quero que você cuide de você. Ou vai ter momentos que Deus vai falar para você cuidar de todos esses ao mesmo tempo, com ações diferentes e recursos diferentes para cada um desses. Então, ora Deus, o nosso problema é que quando Jesus fala o seguinte: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí a gente fica: até quando que eu fico em Jerusalém? Senhor, por favor, será que é só mais um ano? Quando o Senhor mandar, eu vou para Samaria. Aí a gente fica em Jerusalém, 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 Jerusalém. Aí fala: agora Samaria. Aí a gente vai: Samaria, 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 Samaria. Senhor, até quando o Senhor me quer em Samaria? E às vezes Deus fala o seguinte: meu filho, eu quero que você faça Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra ao mesmo tempo. Tudo. Mas Senhor, como? Eu não consigo ir em todos esses lugares. Você não precisa estar em todos os lugares para alcançar todos esses lugares. Ou precisamos? Podemos orar, podemos ajudar, podemos enviar pessoas e podemos viajar. Não podemos? Eu posso uma viagem ir para os Estados Unidos com a minha família e na outra ir para a Judeia. Eu posso fazer uma viagem missionária e uma outra viagem de férias. Eu posso enviar um valor para uma coisa pessoal e um outro valor num outro ano para o reino de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos estar abertos para fazer a vontade de Deus. Vocês já viram a história do menino que ganhou a moeda do pai? O menino ganhou a moeda, o pai deu para ele 2 moedas e falou assim: você vai para a igreja, essa daqui é do Senhor, da oferta, e essa daqui é para o seu sorvete. E ele vai brincando com as 2 moedas, ele tropeça e uma moeda cai
no buraco, no bueiro. Ele olha para o céu e fala assim: Senhor, perdi a sua moeda. É mais ou menos assim que nós somos. Nós vamos indo com a nossa vida e quando algo inesperado acontece, a gente fala assim: Senhor, foi o teu tempo embora. Senhor, foi aquilo que era para você. Só ficou agora aquilo que é para mim. Sempre a nossa tendência é não colocar as coisas do Senhor, ou não vou nem dizer as coisas do Senhor, às vezes não é a nossa tendência colocar as coisas que não são para nós como prioridade. Sempre nós vamos colocar o que é nosso em primeiro lugar. Parece que há em nós uma programação mundana, terrena, que colocar você mesmo em primeiro lugar é sobrevivência. Se você não trabalha, se você não busca, se você não coloca o que é seu em primeiro lugar, você não vai sobreviver. E aí vem um mandamento bíblico que a gente fala assim, não sei de onde que veio isso, que fala que é melhor dar do que receber. É coisa de louco, aonde inventaram isso? A gente pensa. Porque não encaixa na nossa, essa peça não entra no nosso Lego, não entra no nosso quebra-cabeça. Por quê? Porque é uma peça que veio do reino de Deus. Quando diz para nós, semeie, abençoe, dê, é melhor dar do que receber. Aí você fala assim, mas como? Se eu der, como que vai terminar aquela construção? Se eu der, como é que eu vou colocar o combustível no meu carro? Se eu der, como é que... Não precisa às vezes nem ser financeiro. Você pensa o seguinte, se eu estar lá, quem vai estar lá fazendo o que eu preciso? Se eu estar lá evangelizando, quem que vai estar limpando o meu terreno? Então a gente não consegue entender que como que Deus faz. E Deus está dizendo, como assim, pastor? É assim que Deus fala, não é? Oi, pastor, você não falou nada. É exatamente, ele não fala nada. Deus espera nós agirmos. Deus espera nós confiarmos nele. E essa é a parte mais difícil, queridos. E eu quero dizer para vocês que o mesmo aconteceu com esses homens da Bíblia. Portanto, não é uma coisa que o problema é do pastor, o problema é de vocês, no sentido que fala assim, nossa pastor, o senhor prega aí no púlpito, eu me sinto tão pecador, eu me sinto tão falho. Meu querido, Jotão lutou as mesmas lutas que você, Acasias lutou a mesma coisa que você, eu luto as mesmas lutas que você. Então a Bíblia, ela nos dá um exemplo. Olha só Acasias. Agora vamos para o mau exemplo, tá? Não sigam Acasias. Acasias é o filho. O versículo 2 diz que ele andou nos caminhos do rei de Israel e fez também imagens derretidas para Baalins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus filhos no fogo. Vocês sabem o que é queimar os seus filhos no fogo? É literalmente pegar uma criança e colocar no fogo e queimar ela viva. Em sacrifício a uma divindade. Era uma prática que havia. Agora, o que há uma interpretação dupla nesse texto é que pode ser tanto filhos literais dele, como pode ser filhos da nação de Judá, que como ele era o rei, toda criança de Judá era filha dele. Então, ele como rei deveria se posicionar e não deixar que nenhum de Judá queimasse os seus filhos. Então, quando ele permitiu que qualquer do povo de Judá queimasse uma criança, estava queimando um filho dele. Vocês entenderam nesse contexto? Então, é como que Deus está dizendo, a autoridade era tua e a responsabilidade era tua. É como que a Bíblia ensina, queridos, que
o nosso governo tem uma responsabilidade para responder com Deus. Eles pensam que não. Eles pensam que é ganhar uma eleição, ficar lá 4 anos, e aí vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, mas eu já peguei a bomba, foi o PT que me passou. Foi o Bolsonaro que me passou esse problema. E Deus fala assim: mas foi você, foi enquanto você estava lá que crianças eram mortas no ventre. Enquanto você estava lá. Porque a Bíblia diz que o governo, ele é dado por Deus para punir o mal, para promover o bem. Não fala nada de política, fala daquilo que deve ser qualquer governo. Seja rei, seja política em relação à democracia, seja lugar onde não tem voto, qualquer governo, ele deve punir o mal. É o que a Bíblia diz em Romanos 13. Então, o rei Acás, ele pagou pelo mal que ele fez. E qual foi o problema? Na época desse rei Acás, diz que ele entrou em guerra contra os reis de Israel e da Síria. Eu vou voltar com vocês aqui no capítulo 28, mas olhem só, abram a Bíblia de vocês, a gente vai ir e voltar em Isaías 7. E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então juntou 2 reis para guerrear contra ele. O rei Peca da Síria, o rei Rezim da Síria, e Peca, o filho de Remalias de Israel. Agora, voltando lá para o capítulo 28, olha o que fala desses 2 reis. 2 Crônicas 28. Versículo 6. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Ezicre, um homem poderoso de Efraim, matou Mazéias, o filho do rei, e Azricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo do rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000, e mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram o despojo para Samaria. Eles mataram 120.000. Eles mataram, olha só, o filho do rei, o filho de Acasias foi morto na guerra de Acás. Mas o que aconteceu? Esses 2 reis se reuniram e fizeram uma proposta para Acás, o filho de Jotão. A proposta era que Acás se juntasse a eles para se rebelar contra a Assíria. E a Síria era o maior império da época, era o mais poderoso. Tanto que anos depois a Síria iria dominar Israel e levar todo o povo do norte de Israel para o exílio. Então, Acás já estava vendo que a Síria estava ganhando espaço e território político. E aí juntou 2 reis da Síria e de Israel. Tenham cuidado que eu estou falando Síria com S e a Síria começa com A. São 2 lugares diferentes. Então juntou da Síria com S e Israel
contra a Assíria com A, que é um outro lugar. E chamou de Judá para ir contra a Assíria e ele não foi. Só que ele falou, então, já que você não vai se juntar com a gente agora vai se juntar e destruir você. E aí ele ficou apavorado. Lembram que nós lemos em Isaías, diz que o coração ficou como árvores no vento? O que é ter o coração como árvore no vento? Como que fica a árvore no vento? Significa então que nos momentos de paz dele, à noite, quando ele vai dormir, a mente, a preocupação ficava assim, ó, igual a árvore. Quantos de vocês já tiveram com o coração como árvore no vento? E agora? E essa doença? E esse boleto? E esse meu filho que só me dá trabalho? E aí isso? E aquilo? E você fica assim, fala assim, não sabe o que vai ser, como vai acontecer. Mas qual era a preocupação dele? Agora esses reis vão vir contra nós. E o que aconteceu? Diz que eles, foi tramando tudo isso contra ele, e ele chegou o profeta Isaías. Isaías, aqui no capítulo 7, olha só o que Isaías diz para ele. Para o rei Acás, que estava com o coração como a árvore no vento. Isaías 7. Diz-lhe, Então disse o Senhor a Isaías, sai agora para encontrar Acás, tu e teu filho. Olha só, Deus fala para Isaías encontrar o rei Acás, mas Deus disse para Isaías não ir sozinho. Deus disse, leva teu filho. Isaías tinha mais de um filho, não tinha só um, mas Deus fala o nome do filho. Tu e teu filho. Qual filho, Senhor? Isaías fala. Aí o Senhor fala, Sear-Jazube, no final do aqueduto, no reservatório superior. Coloca, por favor, a NVI. Quero ver se acha que a NVI aparece o significado do nome. O que significa Sear-Jazube? Alguém aqui tem um filho chamado Sear-Jazube? Não? Sear-Jazube, não, põe a NTHL. Acho que a NTHL vai ter. Também não. Sear-Jazube significa um restolho ficará, um remanescente permanecerá. O nome desse menino significa que não haverá destruição completa. O que Deus está profetizando através daquele menino é que não há nenhuma ameaça que irá destruir completamente o meu povo. Se você é meu povo, esses homens que estão dizendo que irão te destruir, não poderão te destruir completamente. Um resto volverá. Esse é o significado, Sear-Jazube. Aí, só que olha que interessante. Deus fala assim para Isaías, leva o teu filho, Sear-Jazube. Aí Deus fala para ele, no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavradeiro. Como que Deus está dizendo o seguinte, eu vou mostrar para você a exata coordenada onde o rei vai estar. Você vai encontrar ele nesse lugar. Vai lá, que lá você vai encontrar Acás. Ou seja, não tem para onde nós fugirmos quando Deus quer falar com a gente. Não, eu não vou para a igreja que o pastor Johnny vai, ó. Eu não vou, porque a irmã vai, ó. Tá bom, filho, você pode ir para onde você quiser. Quando Deus quer falar com você, Ele usa quem Ele quer. Ele usa a mula, Ele usa o rádio, Ele usa o padre, Ele usa o traficante, seja lá quem for.
O Edson Teixeira mesmo diz no testemunho dele que ele estava usando droga debaixo da ponte, fugindo da polícia, e um amigo dele que foi lá usar droga com ele falou assim: rapaz, você tem que ir para a igreja. A última coisa que ele queria ouvir, com a droga na mão, debaixo da ponte, do outro amigo usuário de droga, é que ele tem que ir para a igreja. Que quem fala essas coisas é missionário, é evangelista. Mas quando Deus quer falar, Ele usa. Então Deus falou assim para Isaías: vai nesse lugar que ele vai estar lá. Então, só se Deus não souber te encontrar, aí você não vai ter como fugir. Só que Davi falou: se eu subir ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu descer à mais profunda terra, lá tu estás também. Então não tem para onde fugir dos olhos de Deus. Então Deus vai nos encontrar uma hora ou outra. E ele manda Isaías, e Isaías chega até o rei, e Deus fala o seguinte: olha, vá até ele e eu vou te dar a mensagem que você tem que falar. Essa é a palavra que você vai falar para ele. O que é que ele tinha que falar? Diz ele: fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias. Deus está falando o seguinte: não tenha medo. Fique atento. O que é fique atento? Deus não falou para ele: vai jogar videogame, vai ver Netflix, vai jogar golfe, vai jogar bola. Deus não fala para ele: vai, descansa que eu estou cuidando de você. Deus não fala para ele, fala para ele: olha, fique atento. Fique atento, mas fique quieto. O que é ficar atento e ficar quieto? Tem como ficar atento, mas ficar inquieto. Como que é o atento e inquieto? Né? Mordendo, comendo unha, e falando, e reclamando, e murmurando. Deus está dizendo para ele: fique atento, fique, mas guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda a tua mente. Não tenha medo, nem se desanime. Aí agora é o outro lado, o medo e o desânimo. Você fica com tanto medo, fala assim: agora não tem saída mais, agora vai acabar. Vai acabar a família, vai acabar o trabalho, vai acabar minha vida, vai acabar minha saúde, agora é o fim. E aí, quando você diz é o fim, você desanima de lutar. Não vou mais orar, não vou mais jejuar, não vou mais. Cansei de dar murro em ponta de faca. Cansei, só eu. Isso soa desânimo. Deus está dizendo: não desanime. Porque a Síria e Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixa-nos subir contra Judá e afligi-la, deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus: isto não irá prevalecer, nem acontecerá. Deus está dizendo: eu estou vendo o plano deles contra você. Eu estou vendo que eles estão reunidos lá e querendo tirar você do reino e colocar uma outra pessoa e atacar você. E Deus está dizendo: não vou deixar prevalecer. Deus está dizendo: tudo que acontece aí embaixo eu tenho que assinar embaixo aqui em cima. Nada acontece aí se eu não der o meu carimbo e dizer pode acontecer. E Deus está dizendo: eu não vou deixar acontecer, eu não aprovo, não está de acordo com a minha vontade. Só que Acaz não confiou na palavra de Deus. Isaías foi até Acaz, levou essa mensagem para Acaz, e olha só o que aconteceu.
Além disso, o Senhor, versículo 10, o Senhor falou novamente a Acaz, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém Acaz disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi, é isto pouca coisa para vos enfadardes, homens? Porém, ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, dias que ainda não têm acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Síria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para uma mosca que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e para a abelha que está na terra da Síria. Eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior da cavidade das rochas, e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. E aí ele continua. O que aconteceu? Acaz, quando o coração dele ficou com medo, que os dois reis se juntaram contra ele, ele tomou uma decisão dentro dele. Ele tomou a seguinte decisão: esses dois se juntaram e pediram que eu fizesse parceria com eles para ir contra a Síria. Eu vou até a Síria e dizer: olha, agora eu sou contigo, eu estou do teu lado, vamos lá enfrentar aqueles dois? Você me defende daqueles dois? Então ele não esperou em Deus, mas ele buscou a ajuda da Síria. A Bíblia diz que ele pegou todo o ouro que estava na casa do Senhor, todo o ouro que estava no templo, ele levou até o rei da Síria, se ajoelhou perante o rei da Síria, entregou o ouro de Deus para o rei da Síria e disse: agora eu sou teu servo, me ajuda. Isso foi o que ele fez. Ele se ajoelhou perante o rei da Síria depois que Isaías falou para ele a palavra de Deus. Quando Isaías vem e diz para ele: olha, Deus não deixará o teu reino cair. Deus não permitirá que aqueles dois façam com você aquilo que eles falaram. Confia, homem. E aí, a gente que é pastor, o profeta, o homem de Deus, olha para a cara de quem a gente fala a palavra de Deus, e na cara a gente sabe: está confiando, acertei em cheio, entrou no coração. Ou a gente olha e fala assim: aí a hora que eu virar as costas, bomba vem. E Isaías olhou a cara de Acaz e falou assim: não confiou. E aí ele fala o seguinte, ele não falou abertamente, mas é como que Isaías dissesse assim, eu sei que você não quer acreditar, portanto, Deus está mandando eu te falar, pede um sinal. Qual é o sinal que você quer que Deus não vai deixar o teu reino cair? Você quer fazer igual o juiz fez, que colocou um algodão na árvore e falou: Senhor, que caia agora orvalho só nesse algodão e não caia na árvore, e aconteceu? Pastor, o que o senhor está falando? Teve um homem na Bíblia, Gideão, ele pediu um sinal para Deus. A Bíblia diz, Deus mandou ele crer, ele falou assim: Senhor, então se o Senhor está falando comigo, a Bíblia fala que ele pegou um algodão, colocou numa árvore e falou o seguinte: amanhã eu sei que vai cair orvalho e esse algodão vai encharcar, mas amanhã eu quero que esse algodão esteja seco e a árvore, o lugar que eu coloquei ele, esteja encharcado do molhado. Aí eu sei que o Senhor falou comigo. Aí ele foi lá no outro dia de manhã, e o que aconteceu? O algodão estava seco e a árvore estava molhada com orvalho.
Você pensa que ele falou, Senhor, eu vou. Agora eu sei que o Senhor falou comigo. Ele falou assim, Senhor, tenha paciência, mas eu te peço mais uma vez. Agora eu quero que só o algodão fique molhado e a árvore fique seca. Deus, com uma paciência maior que a de Jó, né? Deus com uma paciência de Deus, que só Ele pode ter. No outro dia ele vai lá, tá só o algodão molhado e isso. Mas Deus, ele se alegra. Deus fala o seguinte: peça, faça prova de mim. Faça prova que eu vou mostrar para você que eu cumpro as minhas palavras. Se você não tem fé para acreditar no que eu digo, peça um sinal que eu vou te dar o sinal. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente não pede um sinal para Deus. Sabe por que a gente não pede? Porque a gente sabe que Ele vai dar. E se Ele der, a gente é obrigado a obedecer. Então aí vem Acaz e fala o seguinte para Isaías: não, eu não vou pedir um sinal para Deus. Eu não vou tentar o Senhor. Aí a gente fala assim, nossa, que rei crente, que rei bíblico, que rei de Deus, que usa a Bíblia para dizer que não vai tentar, não vai pedir a Deus. Aí Isaías olhou para ele, ficou com a cara e falou assim, até quando que você vai, as palavras que ele usa aqui é mais ou menos essa, encher o saco de Deus. Que a palavra aqui é enfadonhar. Vocês, as suas atitudes, as suas práticas enfadonham a Deus. Sabe por quê que ele falou o seguinte para Acaz? Acaz falou assim, não, eu não vou tentar Deus, eu não vou pedir um sinal. Sabe por quê que Acaz não pediu um sinal? Porque dentro do coração dele, ele estava o seguinte, o que esse profeta está fazendo no meu caminho? Eu estava indo falar com o rei da Síria. Eu já decidi dentro de mim o que eu quero fazer. Eu quero falar com o rei da Síria e me aliar com o rei da Síria. Por que que Deus continua mandando palavras, homens e mulheres, ao contrário daquilo que eu quero fazer? E aí, a gente fica com a mente, né, forçada pela palavra de Deus, no sentido de sentir culpa por não obedecer a Bíblia, e justifica a desobediência, que foi isso que Acaz fez. Acaz justificou a desobediência dizendo, não, eu não vou tentar Deus. Se Deus pediu para você pedir um sinal, então você tem que pedir um sinal. Aí você fala assim, pastor, eu vou pedir um sinal impossível para Deus, porque eu não quero. Eu não quero fazer o que Deus está falando para mim fazer. Eu vou pedir um sinal impossível. Aí Deus fala, pode falar o sinal impossível, o que você quer? Aí Deus fala, eu vou falar para você o que eu já fiz até agora, tá? Talvez você olhe a lista do que eu já fiz e procure alguma coisa que eu até agora não fiz, tá? Eu já fiz uma criança nascer sem pai, não precisou de José, nasceu do Espírito. Eu já fiz o sol parar. Eu já andei sobre as águas, eu já multipliquei o pão, eu já trouxe o morto à vida. Eu já enviei anjos, já abri o mar. Só pedi, que sinal que você quer? Aí a gente pensa o seguinte, tá difícil. Porque não tem o que eu possa pedir para ele de sinal que ele não possa fazer. Então, se eu pedir um sinal e ele der o sinal, eu estou agora, né, sujeito à minha palavra e ter que obedecer. E aí o que a gente faz? Não, eu não vou pedir sinal. Termina com uma última e triste mensagem. Isaías falou assim, até quando vocês vão enfadonhar o meu Deus? E diz, vocês não pediram um sinal? Mas Deus vai dar um sinal. Você não quer? Deus vai dar mesmo assim. Uma mulher, uma virgem, ela vai ter uma criança e essa criança vai se chamar Emanuel. E ele diz, essa criança, ela vai crescer, ela vai amamentar, comer mel e leite, e quando ela estiver na idade de discernir o certo e errado, o mal recairá sobre vocês.
Ele deu mais ou menos uma data. Ele está dizendo: você está falando essas palavras para mim agora? E eu digo para você que em menos de 4 anos a ruína cairá sobre a sua casa. A ruína cairá sobre a sua família. Os reis virão, destruirão tudo isso aqui. Então você está achando que ir até o rei da Síria vai te salvar? Que você não quer confiar em Deus quando Deus diz para você que esses reis não vão te destruir? Então vai, faz como você quer, faz do jeito que você quer, para fugir daquilo que você quer fugir. E eu digo para você que em menos de 4 anos vai recair tudo sobre você aquilo que você estava querendo fugir. Porque você não confiou em Deus. Não tem para onde fugir da desgraça que está decretada sobre nós. Se a desgraça que está decretada sobre nós é por causa das nossas falhas e dos nossos pecados. O único lugar para fugir da desgraça que está decretada sobre nós é fugir para aquele que decretou a desgraça. Fugir para ele e dizer: tem misericórdia de mim, muda a minha história, muda o meu destino. Isaías, pastor, de onde o senhor tirou isso? A Bíblia diz que o rei Ezequias estava com uma chaga mortal, uma doença. E Deus falou o seguinte para Isaías, o profeta: vai até a casa de Isaías e diz para ele: arruma a tua casa porque você vai morrer. Qual foi a palavra de Deus? Você vai morrer. Diz que Isaías chegou e falou essas palavras: Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E o profeta vira as costas. Quem gosta, quem quer ouvir uma palavra dessa de Deus? Mas uma palavra dessa de Deus não é o fim. Por quê? A Bíblia diz que o profeta virou as costas, estava saindo do palácio, o rei virou também para a parede e começou a chorar. E pediu misericórdia para Deus. E a Bíblia diz que o profeta não tinha nem saído do palácio ainda, Deus parou ele e falou: volta. O profeta voltou e falou: Deus mandou te dizer que ele te dá mais 17 anos, porque você se arrependeu e você vai ser curado. Então, as nossas orações, os nossos arrependimentos, as nossas obras mudam até os decretos que Deus colocou sobre as nossas vidas. Deus é diferente, Deus não é homem para que minta. Portanto, queridos, ser diferente é colocar o coração para andar com Deus, e quando Deus diz, confia, aí você fala assim: Deus, mas vai acabar. Tem 2 reis que disseram que vão destruir as muralhas, vão entrar, vão destruir tudo e vão me matar. E Deus está dizendo: não chama ninguém, não liga para a polícia. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Senhor, mas eu estou prometido, eu estou jurado. Fica tranquilo, não faz nada. Fica atento, busca, ora. E você continua esperando em Deus. O nosso problema é que a gente vai colocando os pés pelas mãos e querendo trazer conforto para a nossa situação. Sejamos diferentes, queridos. Sejamos diferentes. Vocês já estão aqui hoje. Eu termino essa mensagem. Porque vocês já são diferentes. Vocês são diferentes. Eu termino 5 minutos. O mundo hoje, vocês sabem que estavam atrás de um jogo de futebol. Mas nós temos um compromisso para com Deus. A nossa nação, o nosso reino, o nosso lar não está na terra, está no céu. Mas pastor, não tem problema, é só mudar. Não vou deixar de orar, é só ao invés de orar às 10, eu oro às 9. Ao invés de orar às 11, eu oro às 8.
Se você tem alguém que trabalha para você e sempre fica mudando os horários, ou quando Jesus passou numa casa aí e falou assim: me siga. A Bíblia diz que um homem chegou para Jesus e falou assim: Senhor, deixa eu antes enterrar o meu pai. E se a gente fala assim: Senhor, deixa eu antes assistir a final da Copa do Mundo, depois eu te sigo. Depois eu te sigo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que assistir. O que eu estou dizendo para vocês é que hoje, e eu não estou falando, estou usando o exemplo da Copa porque é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vou pregar essa mensagem no futuro falando de outras coisas. Mas o princípio é o mesmo. Nós seremos testados sempre onde está o nosso coração. Onde está o nosso? Quem lembra um dia que eu preguei aqui e eu falei o seguinte: você coloca um compromisso para com Deus para orar. Aí você está orando. Daqui a pouco, toca o telefone, faz alguma coisa e você deixa de orar e vai resolver as coisas. Depois eu volto, aí você volta. E aí você fica ali um tempo e fala assim: agora não dá mais tempo de ficar aqui. Você tinha programado ficar 1 hora em oração. Algo aconteceu que te tirou de lá. E aí depois quando você volta, agora você ficou só 20 minutos. Queridos, sempre o mundo, a Bíblia diz que o nosso inimigo é o mundo, a carne e o diabo. Eles vão se unir para não permitir que nós nos consagremos ao Senhor. Sempre vai haver alguma coisa, mas permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Amém? Coloquem a mão no coração. Senhor, que a tua igreja, Senhor, possa andar firme na tua palavra, confiando no Senhor, esperando no Senhor e nas tuas palavras. Abençoa, Senhor, esta casa. Abençoa estes irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Só o Senhor sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Minha oração, Senhor, guarda-os. Guarda-os para que, como Jotão, eles preparem o caminho deles para andar na tua presença. Que diferente de Acas, eles não se percam, mas eles confiem no Senhor, esperem no Senhor e creiam que o Senhor há de guardá-los e de protegê-los de todo mal. Nenhum mal cairá sobre a tenda deles, nada irá faltar. O Senhor é aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais daquilo que esperamos e imaginamos. Em nome de Jesus. Amém.